No capítulo 11 de Gênesis, aprendemos sobre o que é considerado o primeiro arranha-céu já construído, ou pelo menos tentado ser construído. Esta torre foi projetada para alcançar os céus, para que um homem pudesse ascender e se comunicar diretamente com Deus. Mas era mais do que apenas uma ponte para conectar o homem ao seu Criador. Era um símbolo de unidade para determinar onde cada um pertencia. Uma espécie de centro, por assim dizer, para que cada pessoa pudesse encontrar seu caminho de volta e evitar ser espalhada pela terra. Ela se tornaria conhecida como a Torre de Babel, e, infelizmente, para aqueles que estavam construindo a torre, ser espalhados era exatamente o que acabaria acontecendo. Eram os descendentes de Noé que viviam na antiga área da Mesopotâmia, na Babilônia, onde vieram a se estabelecer em uma terra conhecida como Sinar. A Bíblia nos diz que esses homens, ou melhor, toda a terra, falavam uma única língua compreendida por todos e que se estabeleceram em Sinar depois de viajarem de longe, vindos do leste. A Bíblia nos diz: ora, toda a terra tinha uma só língua e uma só fala. E aconteceu que, ao viajarem do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Mas esses homens que se estabeleceram em Sinar não estavam contentes em apenas habitar naquelas terras áridas. Sua população estava crescendo e o povo desejava estabelecer um símbolo de quão grandiosa sua nação era. E que símbolo poderia ser melhor do que uma torre que alcançasse os céus? Porém, obviamente, os céus não eram destinados ao homem, a menos que Deus decretasse. Os babilônios então decidiram agir por conta própria e começaram a construir essa torre. Eles disseram: venham, façamos tijolos e queimemo-los bem. Venham, construamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque os céus. Façamos um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados por toda a face da terra. Com base apenas no texto, é difícil ver os babilônios como desobedientes a Deus. Deus não lhes disse que não podiam construir a torre para visitar os céus, e isso nem parecia ser sua intenção principal. Seu objetivo era construir um símbolo de orgulho. Uma estrutura que demonstrasse sua capacidade de construir, sua criatividade e engenhosidade. Era para ser uma base, um local que os babilônios poderiam contemplar para se lembrar de onde vieram e evitar se perderem. As intenções dos babilônios pareciam benignas, embora seja argumentado que seu desejo de alcançar o céu fosse em si um pecado, pois demonstrava orgulho e arrogância ao acreditar que poderiam chegar aos céus sem a permissão de Deus. Evidentemente, a Bíblia concorda com isso, pois nos é dito que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens haviam construído. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm uma só linguagem, e isto é o que começam a fazer. Agora, nada do que intentarem fazer lhes será impossível. Venham, desçamos e confundamos a sua linguagem, para que não entendam a fala uns dos outros. Aqui, Deus reconhece que os babilônios são um povo unido com uma só língua. Ele entende que as pessoas estão fortemente conectadas, mas que isso, por sua vez, acabaria sendo um obstáculo no plano geral. Ele percebe que nada do que eles sonharem será impossível, sugerindo que seu desejo de construir um templo para alcançar os céus era realmente possível, e que esta seria a primeira de muitas construções que o desagradariam. Sua declaração de que nada que propusessem fazer seria impedido nos dá a ideia de que Deus reconhece a capacidade do homem de superar qualquer problema e que o homem tem o engenho para construir ou criar qualquer coisa que desejar. Pode-se dizer que Deus não gosta da ambição do homem, que poderia levá-lo a se tornar arrogante, talvez arrogante o suficiente para acreditar que poderia ascender aos céus quando quisesse. Assim, Deus impõe aos babilônios exatamente o destino que eles buscavam evitar. Ele os espalha. A Bíblia nos diz:
Assim, o Senhor os espalhou dali por toda a face da terra, e cessaram de construir a cidade. Por isso, seu nome é chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou por toda a face da terra. Assim, começamos a ver que a história procura explicar por que o mundo e todos os seus povos falam diferentes línguas. Como mencionado, era a raça humana unida, aqueles que vieram após o grande dilúvio, que migraram para o oeste, para a terra de Sinar, e que essas muitas pessoas falavam a mesma língua. Para impedi-los de completar sua missão de construir a torre, Deus confunde a linguagem da terra, fazendo com que esses migrantes se tornem incapazes de se comunicar entre si. Sem conseguir se entender, a torre nunca é realmente concluída, e eles começam a se afastar uns dos outros, alienados por sua incapacidade de se comunicar e segregados pela perda de propósito. A Bíblia então nos diz que a torre passaria a ser conhecida como Babel, que se acredita derivar do termo hebraico Balal, que significa misturar ou confundir, embora a origem exata do termo Babel não tenha sido totalmente confirmada. A construção da Torre de Babel foi motivada pelo desejo humano de alcançar o céu por suas próprias forças e se tornarem poderosos. Eles queriam fazer um nome para si mesmos, desafiando a ordem de Deus para que se espalhassem pela terra e dependessem dele. Essa tentativa de alcançar os céus simboliza a arrogância humana, acreditando que poderiam ser como Deus. O orgulho e a autossuficiência levam à queda. O homem não pode usurpar o lugar de Deus ou atingir a plenitude espiritual por seus próprios meios. Por outro lado, a história também ressalta o poder da unidade. Quando as pessoas estavam unidas e falavam a mesma língua, elas conseguiram trabalhar juntas para um objetivo comum. A unidade em si não é negativa, mas o problema foi o motivo dessa união: desobedecer a Deus e buscar engrandecer a si mesmos. Se usada para o bem e sob a orientação divina, a unidade pode realizar grandes coisas. A multiplicidade de línguas e a dispersão das pessoas refletem a soberania de Deus sobre a criação e a diversidade que Ele deseja para a humanidade. Embora o desejo dos construtores fosse a uniformidade, ficar em um lugar falando uma língua, Deus os dispersou e multiplicou as línguas. Isso ensina que a diversidade na humanidade, línguas, culturas, povos, não é um erro ou algo a ser superado, mas parte do plano de Deus. Ele valoriza a diversidade e a promove como parte de seu desígnio para o mundo. O episódio da Torre de Babel também nos ensina que, em vez de confiar em nossa própria força e capacidade, devemos buscar a dependência de Deus. Os seres humanos estavam tentando alcançar o céu e a imortalidade sem a ajuda de Deus, o que representa um afastamento da confiança nele. A verdadeira ascensão espiritual e a realização pessoal vem por meio da confiança em Deus, não pela ambição humana ou pela construção de torres que nos engrandecem. A mensagem da Torre de Babel é profunda e atemporal. Ela nos adverte sobre os perigos do orgulho, da autossuficiência e da desobediência, enquanto destaca a importância da dependência de Deus, da diversidade e da união correta. Deus tem o controle sobre o curso da história e seu plano sempre prevalece, apesar das tentativas humanas de resistir ou subverter seus desígnios. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Que Deus nos abençoe.